Eu quero trazer agora o nosso André Anelli. Por quê? O PT deverá ceder espaços na esplanada para que o presidente Lula acomode partidos do Centrão numa possível reforma ministerial. Vamos então conversar com o André Anelli, que vai falar um pouco sobre essa negociação. Já tem gente aceitando a partida, hein, André Anelli? Ainda não, viu, Evandro? Isso porque, como disse essa semana, inclusive, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, essa reforma ministerial deve ficar para meados de abril, esperando passar aqui a eleição do Senado, a eleição da Câmara dos Deputados em relação às mesas diretoras de cada uma dessas casas e também esperando passar até mesmo a eleição do PT, o Partido dos Trabalhadores, que deve escolher um novo comandante no lugar de Gleisi Hoffmann, também no primeiro semestre do ano que vem. Passadas essas duas questões, esses dois eventos, o do Legislativo e o partidário, aí sim é que o presidente Lula deve se debruçar em relação a essa reforma ministerial. Reforma essa que o Palácio do Planalto já vê como necessária há algum tempo, acabou tendo evidências mais fortes dessa necessidade, principalmente na votação do pacote de corte de gastos, especificamente na votação da urgência desse pacote de medidas, porque alguns partidos, a exemplo do PSD e do União, acabaram titubeando um pouco em relação a essa aprovação dessa urgência. O governo federal não quer passar por isso novamente em outras votações que julga importantes aqui no Congresso Nacional e, por conta, então, dessa necessidade de garantir votos para aprovar todas as pautas que julga importantes, deve fazer essa reforma ministerial ainda no primeiro semestre do ano que vem. O PT, o Partido dos Trabalhadores, ocupa atualmente 13 dos 38 ministérios e, por conta, então, dessa maioria, o PT deve ser o partido mais afetado nessa reforma ministerial, com alguns nomes dando lugar, dando espaço a outros, principalmente desses partidos de centro, a exemplo também de PP, Podemos e até mesmo alguns que já fazem parte da esplanada dos ministérios aqui do governo Lula, republicanos, PSD, o próprio União. Então o governo federal prevê sim essa reforma ministerial, mas o adeus ainda é muito cedo, viu, Evandro? Ainda precisa virar o ano para começar a acontecer. Obrigado por enquanto. Ô Fábio Piperno, há necessidade de uma reforma ministerial, seja por incompetência de alguns, seja para acomodação de outros? Eu acho que há uma necessidade, sim, de mudanças por tudo isso aí que você falou. E essa reforma, uma coisa curiosa, né? Porque ela está parecendo, assim, a recessão que vai acontecer no governo Biden. Olha, enfim, daqui a pouco, não é uma questão de ser, mas é de quando. Vai, o homem vai embora, agora a recessão não veio. A reforma ministerial do Lula, ela era para ter, a gente já apostava, muita gente apostava que aconteceria no começo do ano. Aí vamos esperar não sei o quê, aí vai esperar a eleição municipal, aí vai virar o ano, aí já estão falando em aguardar a eleição para presidente do PT. Então, é necessário, sim, que haja uma recomposição de forças. O PT, hoje, ele é relativamente pequeno na Câmara, ele tem 13%, é muito pouco, né? Então, é claro que é preciso, sim, buscar apoio de outras forças e o PT vai ter que dar lugar na esplanada. É simples assim. Gani. Eu não sei se resolve o problema, porque o governo está enfraquecido com uma crise econômica que bate a porta. Então. É igual a crise do... não, mas essa é séria. Não, essa é o dólar a 6. Tem precedente essa crise, tem histórico. A história rima, né, Piperno? A história rima. Então, é uma crise econômica que bate a porta. Então, não sei se vai resolver muita coisa, né? Vai aprovar o quê? Né? O que essa crise econômica, ou essa possível crise econômica, ela é fruto de não aprovação, de uma relação conflituosa com o Congresso? Não me parece. Então, não vai resolver o problema. O Congresso, de fato, está com mais poder, vai ficar ainda com mais poder, então acredito que não vai mudar muita coisa. O que muda para o PT, aí sim, é o olhar ali nas eleições de 2026. Fazer algum tipo de composição com o Centrão e garantir aí um pouco mais de força para as eleições de 2026. A gente não sabe se vai ser o presidente Lula ou um outro nome
do PT. Ô, Zé Maria Trindade, esse movimento tem muito a ver também com a saída de Lira e principalmente de Rodrigo Pacheco das cadeiras ali no Congresso, né? Ou seja, uma acomodação a esses nomes que de alguma forma foram importantes para o governo aprovar propostas, principalmente as econômicas, que eram relevantes para ele. E mais do que isso, ao se retirar nomes do PT para acomodar nomes do Centrão, isso cria algum tipo de rusga ali dentro daquele núcleo mais duro que, nesse momento, depois de tantos anos, retomou o poder aqui no Brasil? Olha, as informações que eu tenho vão na contramão disso aí. Primeiro, de que o presidente Lula resiste e não quer fazer a tal reforma ministerial. Vai trocar alguns pontos, alguns ali, comunicação e alguns cargos e tal, para acomodar mesmo a base governista, e não encontra mesmo nenhuma maneira de ampliar a base de sustentação no Congresso Nacional. Eu estava conversando com os parlamentares sobre ontem, né? E eles dizendo assim que impressionados com a independência dos deputados. Os deputados não estão mais obedecendo os partidos políticos. Os deputados têm emenda parlamentar para distribuir, autonomia total, emenda impositiva e pronto. Então, assim, está difícil fechar com o partido político, porque o partido não manda mais no deputado, né? Veja bem que nós temos aqui na esplanada dos ministérios representantes de vários partidos que votam contra o governo no Congresso. Mas, com essas lideranças da esplanada, o governo conseguiu uma estabilidade, um seguro anti-impeachment e a impossibilidade de aprovação de projetos contra os interesses do governo, mas não conseguiu a maioria e nem vai conseguir a maioria, né? Então, para que mudar? Se houver mudança, já é com vistas à eleição de 2026. E os partidos que estão hoje na esplanada não vão apoiar o presidente Lula ou outro indicado pelo presidente Lula, se houver troca, né? Em 2026. Então, a ideia que eu formei hoje, né, é de que será uma mudança simples, não reforma ministerial grande não haverá, e se houver é para 2026. E 2026 é PT e esquerda, não entra PP, por exemplo, jamais o PP vai entrar na chapa do presidente. Se fala aqui do MDB e tal, mas o PP e União Brasil e outros partidos aí não entram nessa conta. Então, não haverá uma reforma ministerial grande, não. Poucos pontos ali trocados. Interessante, Zé. Fala, Segré. 13 ministérios sobre 38 é o que hoje tem o Partido dos Trabalhadores, curiosamente o mesmo número que a sigla, 13. A dúvida é como vai ficar. Eu acho que vai ter mesmo que seja uma reforma baixa, vai ter, o Paulo Pimenta deve sair, já está demissionado da comunicação, vários comentários até do próprio presidente ratificam isso, o que não quer dizer que Paulo Pimenta vai embora do governo. Sempre tem algum cabide para colocar algum político de estimação. Eu espero que não seja uma ampliação de ministérios para acomodar todo mundo, porque nós devemos colocar, na imaginação do governo, o Lira e o Pacheco. Hoje vi uma matéria do Poder 360 que mencionava que poderiam ir os dois como candidatos possíveis para a saúde, em função do orçamento que a saúde Eu vi Pacheco tem. Também, a possibilidade do Pacheco na segurança pública. Perfeito, também. Aí seria Lewandowski. Segurança pública, Mas e aonde que vai Lewandowski? Se bem que Lewandowski não é considerado uma colocação do PT e sim uma colocação pessoal do presidente. Mas a ministra Trindade foi colocada pela primeira-dama, ou por insistência da primeira-dama. Será que vai sair? É uma situação mas a Anísia Trindade está sofrendo fritura faz horas já. Muito. Né? Mas tem um orçamento gigantesco. Então, logicamente, vai ter, inclusive, fogo amigo. E isso aconteceu principalmente por conta da quantidade de vacinas que foram perdidas porque atingiram o prazo de validade e também por causa da crise da dengue. Sim, absolutamente. Não tem hoje um número em relação à dengue que possa mostrar orgulho o Ministério da Saúde. Mas deve ter alguma colocação. Agora, assim como disse Zé Maria, e ele é o nosso decano e, logicamente, acredito muito no que ele recaba das pessoas com as que ele conversa. Foi pensando em 2026, colocar uma reforma ministerial agora em fevereiro pode ser muito antecipada para 2026, porque pode acontecer muita coisa. Se a economia ir melhor, tomara bem a melhor, então isso pode reforçar algumas alianças. Se a economia for ruim e empeorar,
muita gente que hoje está apoiando vai falar, não, desse barco eu não fico não, eu estou fora. Então, pode ser antecipado se for olhando só 2026. Ô Piperno, mas só para a gente arrematar, você entende que os ministérios colocados pelo presidente Lula entregaram aquilo que era esperado? Os principais, eu digo? Eu acho que está desigual. E o Zé Maria tocou num ponto que eu acho essencial. Não é fácil hoje atrair uma sigla para uma eventual chapa, numa corrida presidencial, uma coligação. É assim, certamente o presidente Lula, ele vai, se ele for o candidato, claro, ele vai conseguir atrair um pedaço do PSD, um pedaço do MDB, um pedaço de vários outros partidos, mas não o partido de porteira fechada, ou partido que faça formalmente parte dessa aliança. Porque União Brasil, por exemplo, ele tem o Sérgio Moro, mas tem ministro no governo. Então, qual é o perfil o que o partido pensa em relação ao governo? Provavelmente nem o partido saiba. Você vê, ontem aconteceu um negócio aqui em São Paulo que ilustra no âmbito local muito disso aí. O Kassab, a secretaria do Kassab, teve o seu orçamento desidratado em mais da metade. Veja, o Kassab. Por quê? Porque os outros partidos da base do governador acharam que o Kassab estava poderoso demais e foram lá e cortaram mais ou menos 60% do orçamento da pasta. Então, veja, são muitos interesses bem particulares. E, de fato, é isso que o Zé falou, os deputados, as bancadas, elas estão cada vez mais empoderadas. Você tem que negociar mais com elas do que com os partidos.